E quem gosta de filme de guerra, quando você vai ver os generais, os oficiais, eles podem até estar de pé, mas existe uma mesa. Nos filmes de guerra, quando você vai ver, tem um mapa lá que eles vão ver, eles vão dar as coordenadas. Ataque da ilha de Pearl Harbor. Quem já assistiu esse filme? Maravilhoso, assista. Ataque da ilha de Pearl Harbor é uma ilha no Havaí, onde Segunda Guerra, Primeira Guerra, os japoneses atacam os Estados Unidos. E como que os japoneses, já ouviu falar daquele kamikaze? Kamikaze, né? Kamikaze é a suicida, era um avião suicida do Japão, que ao ataque da ilha de Pearl Harbor, os próprios pilotos se matavam, eles jogavam contra os navios, os fuzileiros navais, e eles mesmos se matavam. Então era o famoso kamikaze. Então nesse filme ele é muito poderoso, e não só ele, como Resgate do Sargento Ryan, Coração de Ferro, tudo. Quando você vai ver generais e oficiais na mesa com, sabe, japoneses mesmo no ataque dele de Pearl Harbor, dando coordenadas aonde deveria atacar. Então a mesa é um lugar muito decisivo. A mesa aponta destino. E eu imagino Jesus, essa imagem que, parabéns de novo, tá, Diego? Eu imagino Jesus no meio da mesa. Eu imagino o inferno querendo entender o que Jesus está falando de pão, o que Jesus está falando de vinho. E do nada Jesus fala de um traidor. E do nada Jesus lava os pés dos discípulos. E do nada fala assim: eu vou morrer, eu vou ser entregue aos homens. Eu imagino os discípulos assim, olhando Pedro daquele jeito. Não é possível, o que vai acontecer? Eu acredito, como nós vimos, acabamos de ver, que nessa mesa, sabe, os pés lavados, ensinamento, memorial, isso acontecendo, eu acredito que sobre Jesus havia uma grande pressão. Sobre Jesus, que é o Cordeiro Pascual, ao qual foi entregue como um bode expiatório, aquele que foi abandonado pelo próprio Deus, porque levou sobre si o pecado da humanidade. Então sobre a mesa há uma decisão a tomar. Eu imagino no mundo espiritual Jesus com um plano aqui debaixo da salvação. Tudo foi preparado, agora ele sentado na mesa. Ele conversa apenas com 12. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, uns 20. Tem até mais. Com 12 começou o plano. Com 12 começou a grande comissão. Com 12 começou os maiores destinos proféticos. Aí eu vou te dizer, por que você está preocupado com quantidade? A maior influência de Jesus não foi acessar a quantidade de pessoas, mas foi tomar a decisão na mesa de um destino profético para o futuro. Hoje eu e você estamos aqui. Eu não preciso viver em Jesus esperando a expectativa humana. Eu vivo em Jesus esperando a expectativa do céu. Durante a mesa existem as maiores decisões. E nessa noite o Senhor tem nos direcionado a viver o findar de 2025, estarmos na mesa. E a partir de agora eu quero te dizer algo. Há um plano escancarado para nós, a qual o próprio Deus redigiu cada linha, cada parágrafo de como, de que forma, para onde ir, onde devemos fazer. Durante a mesa hoje Deus está nos direcionando a findarmos 25, para caminharmos para um novo e vivo ano que vai vir à frente. Durante a mesa, Jesus ensinou. Durante a mesa, Jesus trouxe graça. Durante a mesa, Jesus tomou uma decisão. O inferno provavelmente colapso, não entendendo nada. Provavelmente o pensamento, o que passava no inferno é: eu preciso matar Jesus. Eu imagino o diabo olhando a cruz e falando: não é, puxa, eu matei, não era para ter matado. O plano era a morte.
Eu imagino o inferno loucamente. Poxa, o que fizemos? Nós selamos o pacto que ele fez na mesa. O seu sangue, quando ele é espargido no chão, eu acredito, de Gólgota, a Bíblia fala que os céus escurecem, que há trevas. A Bíblia fala que quando Jesus, sabe, a sua última... olha isso, o véu do templo é rasgado. Olha que poderoso, aconteceu algo na mesa, a qual o próprio Cristo estava falando. Quando no Gólgota Jesus morre, no próprio mundo físico, o véu se rasga do templo. Da onde? De Jerusalém. O lugar onde devia ser adorado, onde os judeus até hoje dobram a sua adoração em direção. O próprio templo, o próprio véu de Jerusalém, aonde o próprio Deus falou aos israelitas, os judeus, a adorarem, o próprio véu no mundo físico é rasgado. Ei, na mesa foi tomada a maior decisão que a humanidade hoje precisa e continua vivendo: o plano redentor da salvação. Então durante a mesa houve, eu acredito, loucura. O coração dos discípulos ouvindo a palavra de Jesus. Sabe, eu acredito que a voz de Jesus era aquela voz doce. A Bíblia fala que ele era manso. Ele tinha, ao mesmo tempo que era manso, ele tinha autoridade. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: autoridade. Mas eu falo assim, mas Jesus também era manso. Jesus era, sabe, aquela pessoa que você tem prazer de ouvir. Você passa horas e horas. Eu imagino que durante a mesa os seus discípulos ouvindo, entendendo, alguns pensando assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu imagino, sabe, eles preocupados. Eu imagino eles ouvindo, entendendo. Durante a mesa muita coisa estava acontecendo, mas Jesus sabia cada passo que ele estava tomando, cada decisão que ele estava... Ei, o dono da mesa, o futuro da mesa, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que estaríamos aqui. Ele sabia que a humanidade continuaria falhando com ele. Ele sabia que a humanidade ainda continuaria crucificando a ele. A humanidade ainda estaria, sabe, sendo infiel a ele. Mas mesmo assim, durante a mesa, não foi um ataque da ilha de Pearl Harbor, não foi um ataque talvez aos japoneses, não foi uma guerra, não foi isso. Mas a maior decisão durante a mesa é: eu vou salvar a humanidade. Durante a mesa Jesus decidiu: eu revelo o meu amor. Então é isso que acontece durante a mesa. Eu imagino agora acabando a ceia, Jesus partindo o pão. Jesus olha para os seus discípulos: vamos sair da mesa agora. Eu preciso cumprir o que eu acabei de falar. Agora vamos falar o depois da mesa. O durante a mesa eu vejo uma revelação de amor, um direcionamento de amor de Jesus, trazendo aos seus discípulos. Ei, nós ouvimos algo poderoso. João Batista, estava conversando com a Dani, o João Batista era a representação do caminho, o profeta messiânico, aquele que preparou o caminho. A humildade de João Batista, Diegão, olha isso, olha a humildade. O Fábio Coelho, né? O profeta que de fato trazia a humildade. Ele usava, né, vestes de couro, né? Comia gafanhotos, mel silvestre, né? A representação do céu João Batista era. E João Batista falava assim: Max, adivinha maior que eu não tenho nem por, sabe, desatar a sandália dos seus pés. Olha a humildade deste homem. Olha o coração. Mas aí quando ele vê o próprio Jesus, ele fala: esse é o Cordeiro. Esse que havia de vir é esse que vai batizar com fogo. Eu batizo com água, arrependimento, mas esse há de batizar com fogo, com graça, com Espírito Santo. Se João Batista era humilde, vem Jesus e fala assim: ei, João, eu preciso ser batizado por ti. Olha que poderoso. Se João Batista era humilde, vem o próprio Messias e mostra para João Batista: eu carrego a humanidade. O meu nome é ser humilde. O próprio Deus despojou a sua glória e foi batizado pelo homem. Sabe o que é isso? Ele pegou os nossos pecados. Ele não precisava ser batizado, mas ele vestiu as nossas roupas de pecado.
Ele está ali agora, eu imagino João Batista chorando, gente. Eu imagino, sabe aquele carro novo que você espera? Quem já comprou algo assim e chorou porque você conquistou? Né? É Gabriel? É Gabriel. Gabriel, a minha moto, a primeira moto que eu tive, uma Phaser 150, modelo 2019-20. Eu chorava. Era maravilhoso. Eu imagino João Batista agora, aquele que ele sempre anunciou, aquele que ele sempre falou, agora batizando. Eu imagino ele chorando. Eu estou batizando. Se eu era humilde, a humildade está em pessoa aqui agora. Então, é isso que aconteceu. Eu imagino que tudo isso aconteceu durante a ceia, mas agora vem o depois da ceia. Eu imagino agora os discípulos arrumando os pratos, os talheres. Eu acredito que provavelmente tinha uma tensão no meio de tudo aquilo. Ele estava falando que ia morrer. Eu imagino Pedro sanguíneo, né? Preocupado, querendo ser o segurança de Jesus. Eu tenho que estar esperto, tenho que guardar. João 5, verso 24, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Quem ouve, João capítulo 5, verso 24, olha lá. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu imagino Jesus ensinando isso na mesa, e agora ele vai caminhar para isso. Tiago capítulo 3, verso 5. Tito é maravilhoso. Tito capítulo 3, verso 5. Então, a verdade é que ele nos diz a palavra, Tito 3, 5. Então, pode deixar aí, Vivi, Tito 3, 5. Então, em João 5, 24 diz que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Agora vem Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. O que eu estou falando agora é o depois da ceia, é o depois da mesa. E depois da mesa eu vejo isso, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aí nós vamos agora em Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9. Isso é agora depois. Eu imagino esses filmes passando na cabeça de Jesus, essas palavras vindo à mentalidade de Jesus. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Próximo, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora o último, Vivi, acredito eu, Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dando entre os homens pela qual devamos ser salvos. Vou repetir, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O que Jesus apresentou na mesa, em cada versículo aqui apresentado, é o que passava no coração de Jesus até o Getsemane. Eu imagino a pressão ao coração de Jesus. Após o momento ao redor da mesa, agora eu conjecturo, agora eu penso, agora eu imagino, iniciou o caminho final da missão de Cristo para salvar a humanidade. Eu acredito que os passos de Jesus começou a estar pesado. Eu imagino que a mentalidade de Jesus começou a estar um pouco mais, pesada.
Eu vou falar alguns versículos, não precisa colocar, Vivi, porque Mateus 26:30, no caminho, eles cantaram um hino e foram ao Monte das Oliveiras, isso depois da mesa. Mateus 26, verso 38 ao 39, Jesus orou no Getsêmani: minha alma está profundamente triste, acabou de sair da mesa. Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois da mesa, Mateus 26, 47, 50, Jesus foi traído e preso. Ele acabou de falar na mesa a decisão que ele ia tomar, e ainda deu a indicativa que havia um traidor. Em Mateus 26, 47, 50, 47, 50, Jesus foi traído e preso. Mateus 27, 35 vai falar que Jesus foi crucificado por nós pecadores. Aí lá em Mateus 28, 6, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. A última ceia não encerrou a história de Jesus, ele abriu o caminho para a redenção. É muita coisa que aconteceu. É muito poderoso tudo que aconteceu. O antes, o preparo, o durante, a revelação de amor, e o depois, o plano da redenção. Sabe o que eu aprendo? Não só aprendo, eu preciso estampar isso na minha vida com Jesus. É que toda decisão na mesa precisa ser sem medo. Toda decisão na mesa precisa ser por inteiro. Toda decisão na mesa de fato precisa ser negociado, cada parte da minha vida que eu vou fazer a partir dali. A mesa para mim, para você pode ser apenas uma mesa. Mas quando você de fato está diante da mesa a qual Jesus está, você entende que depois da mesa Jesus canta o hino e vai aos Montes das Oliveiras. Que depois da mesa Jesus vai ao Getsêmani, chora, e ali ele soa gotas de sangue. Quando você vai ver que depois da mesa Jesus é traído e preso. A Bíblia fala que Jesus agora traído e preso, trocado por 30 moedas. Ele é açoitado. Ele acabou de falar que ele seria preso. Ele tinha acabado de anunciar a maior decisão durante a mesa. Esse ano ele tem representado para mim algo que a mesa tem me proporcionou e proporcionado. Eu cheguei a um momento a qual durante a mesa eu falava: Jesus, senta aí. E eu sentava do outro lado. E eu pedia para Jesus: me mostra qual que é o direcionamento, me mostra qual é a palavra, o que eu devo crer, como eu devo enxergar. Há um louvor muito poderoso que o Diego deve conhecer: coloque suas marcas em mim. Eu estou aqui para dizer para você: eu não tenho nada para te oferecer, mas eu sentei na mesa. Na mesa um grande amor foi revelado para mim. Na mesa o plano da salvação foi revelado a mim. A última ceia, a última mesa não encerrou a história de Jesus. Na verdade, ao contrário, ela abriu o caminho para a redenção da humanidade. A mesa da ceia nos ensina que Jesus, mesmo diante da dor e da traição, escolheu o amor e a entrega. Durante a ceia houve antes da ceia houve preparação. Durante a ceia houve revelação. Depois dela houve salvação. Ao nos aproximar dessa mesa, fazemos memória do que Cristo de que Cristo vive e que se entrega e que nos chama à comunhão com Ele. Talvez hoje você entrou aqui jovem. Eu vou te falar algo diante de Deus. Eu dou voz à sua voz. Eu dou credibilidade à sua dor. Eu dou credibilidade aos seus sentimentos.
A minha geração não é uma geração de mimizentos. A minha geração, eu sou da geração Z. Não somos uma geração de micro-ondas. Não somos uma geração de superficialidade. Não somos uma geração que fala e depois não cumpre. Nós não somos uma geração que se corrompe por aquilo que se chega, por um mero prazer de médio e curto prazo. Nós não somos isso. Vou te revelar do que na mesa Deus tem me mostrado. Ao contrário, sabe qual é a maior doença nos dias de hoje? Repita comigo que você responde certo. Fala assim, depressão. Fala para mim, depressão. Fala assim, ansiedade. Você está bem? Também você está bem? Então senta lá que o papai vai terminar. Olha que poderoso. Sabe por que essa é a maior doença dos jovens de hoje, Gabriel? Porque o diabo sabe que se essa geração que eu e você fazemos parte, eu me identifico, e eu vivo ela. É porque quando você pegar o seu sentimento, as suas emoções e levar para Deus, você vai ver a maior intensidade da sua história em Deus. Sabe quando vocês, meninas, assistem um filme de romântico e chora porque aquilo é intenso? Porque se você levar a sua vida romântica para os pés de Jesus, você vai ver a sua vida mais apaixonada por Jesus Cristo. Sabe por que o diabo ele atraca nossas emoções, Dani? Os nossos sentimentos. Porque essa é uma das últimas gerações, Diego. E se nós levarmos toda a nossa intensidade, tirarmos do campo emocional e sentimental, e levarmos nossas emoções e sentimentos ao pés da cruz, o filme romântico que você assiste, você vai viver com Jesus. Quando você assiste aquele filme de luta, meninos, que você gosta de ver a vitória, o cara apanha o filme inteiro, sofre o filme inteiro, aí quando chega no final vence, e você vem aquela dopamina, ocitocina, você fica, uau, eu quero, né? O pastorzão aqui faz Muay Thai, cuidado, hein, o discipulado a partir de agora. O pastorzão vai lutar, se Deus quiser, em janeiro agora é minha primeira luta. O pastor falou assim para o meu professor Kleber, quero saber como é levar soco na cara. Nunca apanhei, nem do meu pai, da minha mãe, nunca apanhei, quero apanhar. Mas assim, o que eu te digo hoje é que durante a mesa, Jesus estava olhando lá pela geração Z, que somos eu e você. Então eu estou te dando um segredo que o diabo não queria saber, que você soubesse. O porquê você sofre tanto emocionalmente, o porquê você sofre tanto sentimentalmente. Porque as suas emoções, o diabo sabe que você se converter isso a Cristo, você vai amá-lo intensamente. Você vai desejá-lo. Você vai fazer o seu cabelo, sabe, meninas estão aqui, mulheres, né, mulheres. Você vai fazer o seu cabelo orando, jejuando, chorando diante de Deus e sendo cheio do Espírito Santo. Meninos, homens que estão aqui, você vai para a sua academia falando em línguas. Sabe por quê? O diabo sabe aonde pode tocar nessa geração. A depressão a depressão é excesso de dor. Ei, imagine se todo excesso de dor for levado ao pé da cruz. Imagine se todo esse excesso de sentimentos e emoções for levado ao pé da cruz. Você vai ser louco por Jesus, você vai ser apaixonado, você vai ter sangue nos olhos por Ele. Essas cadeiras ano que vem vai estar cheias, porque você vai querer levar salvação para 1, para 2, para 3. Ei, não precisa de mim, nós precisamos é dEle. Durante a mesa ele viu a última geração que somos nós. Durante a mesa ele sabia que a intensidade do coração dessa geração estaria caída a sentimentos de morte, de ansiedade, de dor. Mas eu digo a minha geração nessa noite, ele foi na mesa, ele escancarou o plano da salvação, ele caminhou o caminho do Gólgota, ele foi numa cruz, ele foi morto, o véu foi rasgado, mas ele olhou para essa geração e disse: eu confio nela. Eu sei que nela existem jovens apaixonados, homens e mulheres apaixonados. Eu não vou pregar, eu prego desde hoje, desde o dezembro de hoje, mais empolgado do que o janeiro de 2025, porque eu quero te dizer, o que eu vivo não é o que os meus olhos veem, o que eu vivo não é o que a minha alma diz, eu vivo o plano da
da salvação. E eu vou te dizer algo do céu: não é a quantidade de 10, 12, 14, mas é o que Ele falou. E Ele diz: Ele veio nos salvar. Meu irmão, minha irmã, dê crédito na palavra de Cristo que Ele fala na mesa nessa noite. Juventude, Jerusalém viva, creia no que Deus tem feito. Hoje nós saímos, você acabou de participar, o que participou lá atrás com os 12. O Espírito Santo está me falando assim: a mesma geografia que estava lá, está agora aqui. Eu queria que você sentisse, feche seus olhos. Deus hoje traz nessa noite a mesma geografia que estava naquela mesa. Provavelmente uma geografia de tensão, de preocupação e ao mesmo tempo ouvindo os ensinamentos. Do nada Jesus pega uma toalha, do nada, pega um balde e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O ministério de louvor, Max, Diegão, pode subir por favor. Do nada Jesus começa a enxugar os pés, lavar os pés, do nada. A mesma geografia está aqui agora. Jesus está lavando seus pés e você ainda está preocupado que era você que tinha que fazer. Ei, deixa Jesus cuidar de você. Pastor, mas eu sou apenas um jovem. Não, você é um jovem, uma jovem escolhida por Deus. Por favor, jovem, dê credibilidade ao que o Espírito Santo está falando a você. Eu quero entrar com você em 2026. Porque 2026 vai ser um ano de barulho, gente. Vai ser um ano de caos. Tá vindo política aí, tá vindo eleições aí, vai ser aquela loucura. Eu já vi o pai da mentira andando, mas na política, misericórdia. Então, nesse momento eu quero que você perceba aquele mesmo vento que estava naquela mesa naquele dia, está aqui agora. Aquela mesma, provavelmente aquela mesma neblina que estava lá naquela mesa, agora está aqui agora. Aquele mesmo silêncio que tinha naquela mesa, está aqui agora. Provavelmente os mesmos sentimentos que tinha nos apóstolos, nos 12, está sobre o seu coração: medo, preocupações, ansiedade. O mesmo ambiente, e o próprio Jesus que estava naquela mesa está aqui, falando para você: filho, filha, não se preocupe. O coração esfriou, mas eu estou aqui para tocar apenas com um polegar do meu dedo no seu coração e novamente trazer calor, trazer novamente paixão, trazer novamente o desejo de estar na minha presença. Nós estamos no mesmo ambiente daquela mesa, mas o próprio Jesus está aqui falando, Ele está aqui comunicando as suas obras infalíveis. E Ele está aqui para revelar o amor dEle, para tocar o seu coração. O que Ele está te dizendo não é morte, é vida. Ele já morreu, não se preocupe agora depois da mesa, porque a morte Ele já enfrentou, Ele já tragou a morte. Agora Ele quer que você viva a melhor vida, aproveite da melhor maneira a presença, a graça, o fluir, a glória, a manifestação, o calor, o desejo, a paixão do seu amor. Espírito Santo. Mas